Olá, pessoal! Hoje nós teremos a primeira aula do nosso curso de Zoologia dos Vertebrados, chamada A Importância do Estudo dos Animais. Nessa aula, nós temos alguns objetivos: reconhecer elementos históricos da zoologia enquanto ciência de referência, conhecer a importância do estudo dos animais em uma perspectiva evolutiva e identificar o papel social do conhecimento dos animais para a conservação da biodiversidade. A ciência de referência, logicamente, da zoologia, ela teve aí, historicamente, vários passos. Nós tivemos movimentos de tradição naturalista, ali no século XVIII, século XIX, a zoologia aplicada, que foi como a zoologia começou aqui no Brasil, e, atualmente, a valorização de estudos de diversos grupos de animais no entendimento do processo evolutivo e das relações de parentesco entre os seres vivos. O que se objetiva hoje na zoologia é uma compreensão ampla da biodiversidade animal. Bom, trazendo só alguns exemplos de uma forma bem exploratória, a tradição naturalista foi aquele movimento de expedições financiadas por europeus entre o século XVIII e XIX, e a visão naquele momento era de comparar, classificar, generalizar. Nós temos aqui um dos maiores expoentes, aqui no caso para a biologia, que é o Charles Darwin, que em seu livro, em 1859, A Origem das Espécies, ele trouxe a ideia da evolução a partir de um ancestral comum por meio da seleção natural. Bom, aqui tem também uma imagem da viagem que ele fez ao redor do mundo com um navio chamado Beagle, de 1831 a 1836. E nessa viagem ele coletou diferentes espécies para estar catalogando o que era esse movimento da tradição naturalista. Bom, ainda na tradução naturalista, nós temos um outro pesquisador alemão, que ele viajou para o Brasil em 1817, percorreu vários estados brasileiros e ele coletou e levou para a Europa, em 1820, 6.500 plantas, 2.700 insetos, 85 mamíferos, 350 aves, 150 anfíbios e 116 peixes. E depois ele ainda completa a coleção com moluscos e outros vertebrados. Então não existia a especialidade de um mesmo pesquisador estudar um determinado grupo ou alguns grupos específicos. Os naturalistas estudavam diferentes grupos para tentar entender a biodiversidade, mapear quais eram os seres vivos que existiam na Terra. E nós tivemos um movimento denominado de zoologia aplicada. A zoologia aplicada, ela acontece por conta da peste que estava assolando o mundo no início do século passado, onde nós tivemos, aqui no Brasil, a abertura de institutos de pesquisa, como o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, o Instituto Butantan, também em São Paulo, e a Escola de Manguinhos, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A zoologia médica, nessa época, teve um papel central, e as viagens de campo era para buscar estudos relacionados a animais que eram transmissores de doença ou animais que tinham alguma coisa relacionada à saúde humana. Então, buscava-se conhecer o ciclo das doenças tropicais, foi naquele movimento que conheceu-se o ciclo da doença de Chagas e o seu vetor, e grande parte das ciências biológicas naquela época, início do século passado, era voltada a uma ciência mais aplicada. Então, aqui nós temos algumas imagens desse período. Então, aqui o Instituto Butantan, na época que ele foi fundado, o Vital Brasil, nos seus estudos também, que fez pelo interior relacionado com serpentes. Aqui uma imagem de um livro da época, onde se estudava animais vetores. E aqui, no caso, no Rio de Janeiro, o Instituto Oswaldo Cruz, o próprio Oswaldo Cruz, e aqui o Carlos Chagas, que trabalhou no seu laboratório no Instituto Oswaldo Cruz e que descreveu a doença de Chagas. E agora, chegando mais ali da década de 70 até a atualidade, nós tivemos um grande foco da pesquisa nas universidades, principalmente nas universidades paulistas, onde nós tivemos um desenvolvimento bastante grande da ciência básica, ou seja, não era aplicada
imediatamente esse conhecimento para a prevenção de alguma doença, e sim para conseguir entender esse movimento de entender a biodiversidade. Então, os pesquisadores foram formados para entender o processo evolutivo, e o Museu de Zoologia da USP, do qual nós temos uma imagem aqui, contribuiu muito para a popularização e disseminação do método de sistemática filogenética, que é um método que vocês já tiveram, já entenderam um pouquinho aí na disciplina de zoologia de invertebrados, e que, na verdade, esse método busca descobrir o parentesco evolutivo dos organismos. E começa aqui em São Paulo, em 1970, 1980, embora a gente já tenha isso em outros países um pouco antes. Bom, aqui nós temos uma filogenia dos cordados, que vocês vão ver essa filogenia durante todo o nosso curso em diferentes aulas. Desde a aula 2, com o professor José, que vai estar dando uma retomada nos conceitos de filogenia, de interpretação de cladogramas, até as diferentes aulas dos grupos, onde vão situar onde esse grupo está nesse cladograma dos cordados. Bom, essa ideia de entrar a zoologia numa perspectiva evolutiva também nas escolas da educação básica, ela vem de uma série de pesquisas que começaram a ver alguns problemas relacionados ao ensino de zoologia nesse nível de ensino, e também na educação superior, que ela passa também a ter uma perspectiva evolutiva. Primeiro, porque se ficava muito no padrão descritivo e memorístico das características dos animais. Depois que era o ensino focado naquele animal e sem conexão com as outras áreas, com as culturas, com perspectivas mais históricas e sociais. A falta do apelo ao saber pessoal dos alunos. A visão essencialista, que é aquele que a gente chama uma visão aristotélica, que você pensa aquele ser vivo como isolado do mundo, unicamente ele, sem fazer conexão com os outros seres que existem. A questão das dificuldades de assimilação da dimensão temporal das mudanças evolutivas, que é um tempo geológico, né, e não um tempo como a gente está acostumado a pensar. A falta do reconhecimento do pensamento populacional, a evolução ocorre no nível de populações e não de organismos, não de indivíduos. A impossibilidade de descobrir os verdadeiros ancestrais, então isso dá uma certa angústia, porque existe aí uma ideia de senso comum que um ser vivo veio de outro, e isso, com a perspectiva evolutiva, a gente não pode falar, não dá para dizer que um ser vivo A deu origem a B, e sim que A e B podem compartilhar um ancestral comum exclusivo. A necessidade de superar a ideia de progresso na evolução, que as pessoas tendem a acreditar que a evolução é um processo de melhorias contínuas, e, na verdade, a evolução é mudança, e superar as ideias equivocadas e dualistas que muitas vezes a gente tem aí até nos livros didáticos, na educação básica de uma forma geral, de sempre tentar contrapor o Lamarck versus Darwin, criacionismo versus evolucionismo. Então, essas são algumas dificuldades que os autores levantaram e que faz com que hoje a gente busque uma perspectiva mais evolutiva no ensino dessa ciência, que é a zoologia. Bom, essa perspectiva evolutiva, os estudos têm indicado que nós temos uma facilidade maior de trabalhar essa perspectiva e de compreender o ensino dentro das funções que a gente denomina de alfabetização científica, que vocês já devem aí ter ouvido falar nas aulas de planejamento, nas aulas de prática de ensino de uma forma geral. A natureza da ciência, que a gente busca aqui, na escola, a gente também compreenda como é a pesquisa naquela área que a gente está estudando, que aquele conhecimento não é dado, é um conhecimento que foi construído, e quais as limitações desses conhecimentos, a história e filosofia da ciência. A linguagem científica propriamente dita, então, que o ensino de zoologia, ele permita também que a gente estude princípios de evolução, no caso, a sistemática filogenética, que existe uma variedade de formas, embora exista também unidade de padrões entre os seres vivos, a relação entre a forma e a função, relação organismo e ambiente, diversidade, a linguagem das representações, né, os cladogramas, os esquemas, essas diferentes estruturas, e também, e não menos importante, os aspectos sociocientíficos, que são as questões ambientais, políticas e culturais,
que estão envolvidas no estudo dos animais. Então, esses 3 eixos são os que nós tentamos e buscaremos que vocês também tentem incorporar nas suas sequências didáticas quando trabalhem com o ensino de zoologia. Se nós formos olhar os currículos oficiais, né, e hoje o que nós temos ainda de currículo oficial, já que ainda não foi aprovada a nova base, são os parâmetros curriculares de ciências naturais, de ensino fundamental, e os parâmetros curriculares de ensino médio. O do ensino fundamental foi publicado em 1998 e o de ensino médio em 2002. Esses currículos oficiais, eles indicam uma perspectiva evolutiva para o ensino de zoologia. Então, eles vão falar da questão da sistemática já ali no ensino fundamental 2, da importância de se estudar a diversidade da vida e não tentar entender cada grupo isoladamente, mas esse grupo num conjunto diverso, e entender a origem da vida e a explicação para a própria diversidade dos seres vivos. Isso é o que está no Fundamental 2. Indo para o ensino médio, nós temos 2 eixos, o eixo 4 e o eixo 6, que são muito relacionados ao estudo da diversidade dos seres vivos, onde estaria os estudos de zoologia. Bom, o eixo 4, nós temos a unidade 4.3, que é Organizando a Diversidade dos Seres Vivos, que tem aí alguns objetivos na educação básica, que são reconhecer a importância da classificação biológica para a organização e compreensão da enorme diversidade dos seres vivos, conhecer e utilizar os principais critérios de classificação, as regras de nomenclaturas e categorias taxonômicas reconhecidas atualmente, reconhecer as principais características e representantes de cada um dos 5 reinos, embora hoje a gente também fala domínios, essa noção de reino ainda é uma coisa que está mudando, identificando especificidades relacionadas às condições ambientais. E construir árvores filogenéticas para representar relações de parentesco entre os diversos seres vivos. Então, por isso que a gente tem trabalhado tanto zoologia de invertebrados como zoologia de vertebrados, nessa perspectiva de sempre estar relacionando o parentesco daqueles grupos. Bom, no ensino médio, no eixo 3, tem origem e evolução da vida, onde também vai retomar a necessidade de que o estudo na educação básica de biologia trate relações de parentesco entre os grupos, discuta ideias evolucionistas e a própria evolução biológica, né, tratando grandes linhas de evolução dos seres vivos a partir da análise das árvores filogenéticas, e trabalhe um pouquinho a origem do ser humano e a questão da evolução cultural, que são coisas que também a gente vai discutir, vamos ter uma aula no nosso curso relacionada com a evolução humana. Bom, para entender, para ajudar a estudar, a se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da árvore da vida, dos cladogramas, nós temos um projeto mundial chamado Tree of Life, que na tradução seria Árvore da Vida, que tem por objetivo reunir informações sobre todos os organismos existentes e as relações evolutivas entre eles. Nesse site, embora ele esteja em inglês, na hora que você vai olhar o nome dos grupos, fica tranquilo para você ir buscando, né, encontrando essas árvores, a diversificação dessas árvores. Teve a participação e tem ainda de diversos países. Informações de cada grupo de organismos estão dispostas em websites que são organizados hierarquicamente, então se forma uma árvore da vida virtual. E no próprio site tem propostas de atividades, modelos, animações relacionadas ao estudo dos seres vivos numa perspectiva evolutiva. Nós temos o site aqui indicado para vocês. A hora que você entra no site, vai aparecer essa imagem. Essa imagem você pode desde clicar num animal invertebrado e já vai direto nos animais invertebrados, como você pode clicar no eixo mais basal, que foi o que eu fiz. Então, se eu clicar aqui no site, eu vou entrar, vai aparecer aqui os 3 domínios, onde eu entro nos eucariotos, e a partir daí vai aparecer todos os grupos de eucariotos, e eu procuro aqui os animais. Dentro dos animais vão aparecer esses grupos, né? Vejam que aparecem grupos que ainda os cientistas estão em dúvida se o ramo dele é aquele mesmo, então aparece em ponto de interrogação, mas aqui nós entraríamos nos Bilateria
né, que inclui a maioria dos animais vertebrados, inclui todos os animais vertebrados e a maioria dos animais de uma forma geral. Entra no biolatéria, entra no deuterostômio e aí teremos o cordata, da onde sai aquela árvore que a gente mostrou e que vocês vão ver aí em diferentes aulas, aquela filogenia. E o aspecto importante, né, da importância da zoologia e do seu ensino é trabalhar nessa perspectiva evolutiva pensando na conservação das espécies animais. Então, a pesquisa hoje busca identificar novas espécies, entender os padrões da distribuição das espécies e apoiar e orientar os programas de manejo e conservação. Então, por isso que é importante o estudo de zoologia. Na medicina, ainda continua, a zoologia aplicada ela não deixou de existir, ela deixou de ser única, né? Só esse único estudo da zoologia. Mas ainda temos, na zoologia, estudos que buscam identificar espécies que atuam como vetores e reservatórios naturais, determinar padrões de disseminação de doenças. Uma coisa muito importante do estudo na perspectiva evolutiva é a superação do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É entender o ser humano como o centro do mundo e tudo estaria ao redor dele. Se você olhar na estrutura da árvore da vida, o ser humano está lá com os mamíferos e não é o superior nem o inferior, ele está disposto na árvore filogenética da mesma forma como estão todos os outros organismos. Então, isso ajuda também a discussões que podem contribuir para a superação do antropocentrismo. E discutir também questões de ética do uso de animais em pesquisas, por que tem que ser alguns animais mamíferos que têm que ser utilizados e não outros. Então, as pesquisas também ajudam a entender um pouquinho isso, e a discussão do estudo dos animais na educação básica também pode contribuir para essas discussões, entre outros aspectos. Bom, se a gente pensar no eixo da conservação, nós temos aqui o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, que foi publicado, essa nova versão, no ano passado. E esse livro ele vai trazer um estudo onde vai mostrar que nós temos grandes quantidades de espécies de animais vertebrados, né? Todos esses grupos aqui taxonômicos são de vertebrados, que estão criticamente em extinção ou em estágios avançados de extinção. Nós teremos uma aula específica sobre conservação animal, conservação da biodiversidade animal, mas eu trouxe esse quadro para vocês entenderem quantas espécies nós temos ameaçadas por diferentes aspectos, até por desconhecimento, por questões de tráfego, por diferentes aspectos que o ensino de zoologia, a compreensão mais ampla dos animais, pode ajudar a minimizar. Nós temos várias notícias, se vocês entrarem em notícias na internet, procurar extinção de animais, extinção de vertebrados, vocês vão achar muitas notícias, eu trouxe duas aqui, né, em jornais de grande circulação, né, em periódicos científicos você vai ter isso de uma forma mais aprofundada e estudada, mas eu peguei jornais de grande circulação para mostrar que essas notícias estão circulando no nosso cotidiano, né, há pelo menos 436 vertebrados ameaçados de extinção em São Paulo, isso só no estado de São Paulo, né? Então, aqui temos vários vertebrados, tatu-canastra, onça-pintada, ariranha, e notícias muito recentes da questão das doenças que acabam sendo transmitidas também para animais, que é o caso da febre amarela, que tem colocado em risco espécies que já estão ameaçadas de extinção, como é o caso do muriqui. Então, essa reportagem vai falar desse grupo de primatas e mostrar como que, e até o próprio desconhecimento de algumas pessoas acharem que é o macaco que transmite a febre amarela, e não é. Então, são coisas que a gente precisa compreender melhor os animais, até para ajudar a diminuir esses problemas relacionados à extinção. Bom, de uma forma geral é isso, nós temos aqui as referências dessa aula e vários aspectos dessa aula a gente vai retomar, vai relembrar em outras aulas aqui do nosso curso. Um bom trabalho para vocês, então, e muito obrigada.
Deus.